Fala pessoal, a graça e a paz, meu nome é Getúlio Wenzel e você está na luz. O vídeo dessa semana é sobre vida de oração. Você que tem, fica com a gente porque conhecimento nunca é demais. E você que tem dúvida, fica com a gente até o final do vídeo porque com certeza vai agregar. Bom, não existe vida cristã sem oração. E essa vida cristã, ela é envolvida com relacionamento. O que Deus quer de nós é exatamente isso, relacionamento. Então esse relacionamento exige dedicação, exige tempo. E já que estamos falando de tempo, deixa eu te dar um toque. A oração ela precisa ser sincera e constante. Sincera, por quê? Não pode ser aquela coisa decorada, robótica, mecânica. E constante, porque você não pode dizer assim, eu já orei o ano passado, então Deus sabe o que eu quero, então agora deixa Ele agir. O agir de Deus. Tudo bem, mas você também tem ação nisso. Se você pegar lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Essa é a sua parte, que é o que eu disse ali atrás de ser constante. Você também pode se dizer assim, poxa, mas já oro muito. Mas se você for em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Então, nós temos que focar as nossas orações. Elas precisam ser direcionadas, nós precisamos direcionar. Deus quer esse relacionamento conosco e nós precisamos aperfeiçoar esse relacionamento. Como eu disse lá no começo, exige tempo e dedicação. E as suas orações cada vez serão melhores, direcionadas. Porque por mais que você ore, é importante te lembrar que toda oração tem que ter uma ação. Né? Nós estamos enfrentando essa crise. Muitos estão da mesma maneira como entraram. As pessoas não mudaram. Como eu já vi muitas pessoas que mudaram também. Já não são mais as mesmas. O seu cotidiano já mudou totalmente. A sua vida de oração já mudou da água para o vinho. Então, eis um sinal de que existe um aperfeiçoar, existe uma dedicação e o tempo vem passando e vem melhorando. Porque se não houver essa melhora, fica difícil a gente entender os sinais, as respostas de Deus. Como eu falei em um dos vídeos anteriores sobre os sinais. Tá aí em cima aí. Se ficou um pouco na dúvida, volta lá, assiste, senta o dedo no like, não esquece do detalhe. Mas, voltando para o assunto que nós estávamos falando, oração. A oração, muitas vezes, ela não precisa ter aquele monte de palavras bonitas. Às vezes você pode me dizer assim, nossa Getúlio, eu vejo vídeos de orações, eu vejo pregações de determinados pastores, eu vou aos cultos de final de semana, eu vou durante a semana, mas eu não consigo ter aquelas palavras. Não precisa. Não é assim. Não precisa ter as palavras certas para falar com Deus. Muito pelo contrário. Às vezes a sua oração ela vai ser uma confissão. De repente você vai se ajoelhar no seu secreto, fazer a sua oração e a sua oração vai ser uma confissão. Confissão por quê? Porque você vai confessar os seus pecados, vai pedir perdão e a partir daí o acusador já não vai ter mais como te acusar. Outras vezes pode acontecer também como, de repente, a sua oração não precisar de palavras. O Espírito Santo já traz na sua mente alguns pensamentos que de repente estão te afligindo e tudo isso já sobe como um nó na sua garganta e aí já vem um choro, né? Você chora copiosamente e você não consegue expressar aquele sentimento através de palavras. Então, de repente a pessoa sai do quarto dela e depois pensa assim, nossa, eu não consegui orar, Senhor, desculpa, perdão.
e de repente Deus está falando assim, aquele momento, aquele choro foi simplesmente uma das suas maiores orações, porque veio de dentro para fora, não necessariamente em palavras. Então esse fator de orar, ele é muito individual, ele é muito de cada um, depende muito do momento no qual você está vivendo. A sua oração pode ser em espírito, de repente você está no seu trabalho e a sua mente está conectada com Deus, e ali você, no seu particular, você está fazendo as suas orações, você está tendo um momento, né? Porém, mesmo que você ore em espírito durante todo o seu dia, ainda assim, reserve um tempo separado para fazer suas orações ao Senhor. E outro dizer seu pode ser assim: poxa, eu já venho orando, eu já venho fazendo tudo isso daí que você falou, Getúlio, eu já venho fazendo. E olha, há bastante tempo, viu? Abri a Bíblia e lá em Tiago 4:3 ele fala assim: pedes e não recebeis, porque pedes mal, pedes para seu próprio deleite. Então, aqui nessa passagem já está falando, nós pedimos muitas vezes errado. Então que possamos acertar mais nos nossos pedidos, nos nossos direcionamentos, nas nossas orações. O erro faz parte do nosso cotidiano. Erramos durante o nosso dia, erramos em casa, erramos no trabalho, erramos. Somos falhos, todos nós somos falhos. E é através de Jesus Cristo que nós vamos chegar ou se aproximar de uma perfeição nesse mundo no qual nós vivemos. Então, que possamos acertar cada vez mais. Como? Com essas dicas que eu dei. Lógico que isso foi só um apanhado pequeno de muitas coisas que ainda são importantes, que estão por trás de uma vida de oração. Mas é para você, como eu disse atrás, se perguntando algumas dúvidas básicas, está aí algumas respostas para você startar a sua vida de oração e começar a acertar mais, errar menos. Se você gostou do vídeo, já dá um joinha aí para ajudar o canal. Se não está inscrito, inscreve-se para ajudar. Deixa seu comentário lá se tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, terei prazer em responder. Recebi alguns e-mails essa semana, gente, valeu, brigadão. A intenção ela é exatamente essa: criar algumas perguntas, algumas dúvidas, responder de acordo com o que a gente conhece de Bíblia, de Evangelho, e espalhar por aí as boas novas. Pense nisso.